E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Mais precisamente, esse vídeo aqui é aquele quadro que não tem nome ainda, onde eu reúno algumas curiosidades pra gente ir conversando. Então, dentro de um vídeo só, tem 2 a 3 curiosidades pra gente ir conversando e vocês vão comentando sobre elas. Tá dando certo? Vocês gostaram bastante? Eu vou deixar os outros 2 vídeos aqui na descrição desse vídeo e também no cardzinho. Já falamos sobre Luke, Kylo Ren, eu não lembro mais o resto, Quillan Vos também. Tem vários vídeos legais falando sobre esses segredos. O Palpatine, tem um vídeo bem legal sobre o sabre de luz do Palpatine. Bom, vou deixar na descrição e no cardzinho, mas antes eu tenho que anunciar que esse vídeo aqui é patrocinado pela Nerd ao Cubo. Então vou dar um recadinho pra vocês, aguenta aí. E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje eu quero te falar sobre a Star Wars ao Cubo. Sim, estou falando dessa caixa que magicamente apareceu na minha mão. Oh meu Deus, como será que isso aconteceu? A Star Wars ao Cubo é uma linha de caixas surpresas que chegam na sua casa a cada 2 meses, ou seja, uma linha bimestral de produtos selecionados de Star Wars. Mais de R$250 em produtos eu tô falando aqui e, cara, o papo é sério. E você paga bem menos que isso, porque é um serviço de assinatura bimestral de R$149,90 mais frete cada caixa, mas também tem o plano semestral e cada caixa sai por R$139,90, então rola um descontinho aí. Então chega na sua casa uma caixa bem legal como essa, cheia de produtos legais, como essa camiseta que eu tô usando e você nem percebeu que eu tava usando uma camiseta de Star Wars, né? Olha a camiseta bonitinha da BB-8, você nem tava vendo e vem aqui dentro da caixa. Mandei um M, né, agora. Pera aí que eu vou mostrar o que mais vem aqui dentro. Olha que legal essa caneca do R2-D2. Olha que legal essas capas de almofada dos droids que a gente já conhece. Então temos BB-8, aqui tem também do R2-D2 e também do C3PO. Veio também esse mousepad show de bola do BB-8, esse pôster de Uma Nova Esperança, olha que coisa maravilhosa que já vai pra minha parede com certeza. E também temos a moedinha colecionável que de um lado tem o C3PO e do outro lado temos o R2-D2. Eu coleciono todas elas, então eu acho que vai fazer muito bem pra minha coleção. Se você curtiu então a Star Wars ao Cubo, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui no post, fechou? Cara, no filme 4, que na verdade é o primeiro filme, que é Uma Nova Esperança, nós temos ali aquela fatídica cena onde os nossos personagens principais entram na cantina de Mos Eisley e o cara que tá ali no bar, o barman fala, cara, a gente não aceita esse seu tipo aqui, e ele tá falando com os droids. Recentemente, no cânone, a gente tem uma explicação do porquê que esse cara não gosta de droids. Parece meio aleatório, mas eu acho que é um ponto de vista interessante. Se liga nisso. Lá no livro Star Wars From the Certain Point of View, do filme 4, esse livro é bem legal, que são 40 contos em homenagem aos 40 anos de Star Wars, e basicamente são visões diferentes de acontecimentos do filme. Então beleza, tem um trooper que passa lá, é a história dele passando e vendo o Vader fazendo tal coisa. Então temos também o ponto de vista do barman, nesse momento onde o Luke entra com os droids, e ele conta um pouco mais da história dele. Esse texto é escrito pelo Chuck Wedding, que fez a trilogia Marcas da Guerra, e é um textinho bem legal, que eu vou trazer aqui pra vocês agora. O nome do conto é Não Servimos o Seu Tipo Aqui, que é o que ele fala pros droids, e é um conto bem curtinho, e o nome do personagem, que é o cara da cantina, é Ware, e ele não é o dono da cantina. O dono da cantina é um Wookiee, por incrível que pareça, que tá escondido, que não aparece, mas ainda assim o barman tem uma história bem interessante, porque ele sofreu muito nas Guerras Clônicas, por isso que ele não gosta de droids. Parece um outro personagem aí que a gente conhece, e agora vocês entenderam por que eu trouxe essa história aqui. A gente sabe que nas Guerras Clônicas, basicamente era uma guerra da República contra os separatistas, e os separatistas usavam droids. O exército separatista era composto de droids. Sabemos que o Ware era pequeno, era adolescente ali naquele momento. Sabemos que ele estava numa estação espacial chamada Arcax, e lá os droids atacaram, e ele conseguiu ser salvo pelos Jedi. Só que por mais que ele tenha sido salvo, a família dele não foi. Então o pai e a mãe dele morreram na frente dele pelas mãos dos droids. Então por isso que ele não gosta de droid. Porque ele fala que são seres sem alma, sem coração, que são só programações que você pode colocar pra fazer o que quiser, inclusive matar inocentes. E é por isso então que ele não gosta de droids. Ele tem um trauma muito pesado. E é interessante porque casa com outro personagem que a gente já conhece, bem recente, mas eu acho legal, e legal entre aspas, né, tipo, eu acho interessante, que eles estão trabalhando personagens que realmente sofreram traumas com as Guerras Clônicas, porque realmente foi uma guerra que se expandiu pela galáxia, então bilhões de seres foram mortos. Óbvio que muita gente que sobreviveu foi traumatizada, então dentro da Era Imperial, é interessante ver como essas pessoas foram crescendo, o que também explica o porquê que os droids são tratados como inferiores, porque acabou de rolar uma guerra onde os droids
droids eram os inimigos, os vilões. Aí beleza, tem um droid de protocolo lá, mas ali uma vila inteira foi atacada por droids B1. É droid também, são droids diferentes, linhas diferentes, programações diferentes, mas ainda são droids. Mas também explica um pouco por que a galáxia acaba ficando muito mais em choque com os droids, tratando eles até mal, de certa forma. A gente vê lá no filme do Han Solo que rola ali toda uma briga, então uma luta livre até a morte entre droids programados para isso. Então eu acho que é bem interessante e eu acho também que aumenta muito mais da luta da L3, querendo a liberdade dos droids. Você entendeu? Eu acho que é um ponto de vista bem interessante. É um cara que é traumatizado por droids. Ele não quer nenhum droid ali dentro porque, mano, a família dele sofreu por causa disso, ele sofreu por causa disso. E também é interessante como eles casam isso com Uma Nova Esperança e com o fato dele ter visto um sabre de luz de novo, porque ele já conhece um sabre de luz, porque ele foi salvo por um Jedi que a gente não sabe quem é. Então quando ele vê o Obi-Wan sacando o sabre de luz lá pra cortar a mão do cara, o braço do cara no caso, ele começa a ter mais flashbacks ainda. Então ele vê um droid, ele lembra do passado. Ele vê o sabre de luz, ele lembra do passado também, porque ele fala, caramba, outro sabre de luz, como aquele que me salvou no dia que meus pais foram mortos pelos droids. Mano, é muito louco. Eu achei que é um continho bem curtinho, que mostra muito do background do personagem e também traz um novo ponto de vista, como é o nome do livro, From the Certain Points of View. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho fantástico, assim. Galera que faz campanha de RPG, pensa nisso, hein? Tudo bem que isso já entrou no mainstream de certa forma, mas ainda assim eu acho que é uma roupagem interessante. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. A segunda curiosidade, na verdade, são duas em uma só. Calma aí que eu vou explicar. Lá no livro From the Certain Point of View também tem uma história da tia Beru, que eu vou usar aqui, e também eu vou falar do livro da Leia, que é Leia, Princesa de Alderaan, da Claudia Gray, que vai sair aqui no Brasil, então eu tô te avisando que vai ter spoiler do livro Leia, Princesa de Alderaan, da Claudia Gray, vai sair aqui, eu não quero estragar a experiência de ninguém, tô te avisando que vai ter spoiler do livro. Estamos entendidos? Estamos entendidos. O que eu queria trazer de curiosidade é que as duas famílias, tanto a tia Beru e o tio Owen, quanto a Breha e o Bail Organa, eles não conseguiam ter filhos. Olha só que interessante e no meu ponto de vista aumenta o significado da força de levar as crianças para as duas famílias, porque fica um negócio meio escreve certo por linhas tortas, então duas crianças sem pais no caso ali, porque a mãe morreu, o Anakin de certa forma morreu também. As crianças foram adotadas por famílias que já não conseguiam ter filhos. No caso da tia Beru e do tio Owen, tem um conto lá no livro From the Certain Points of View que chama Beru White Sun Lars, que é o nome dela, e basicamente é a tia Beru falando depois da morte dela lá numa Nova Esperança. Meio que ela fala que ela nunca conseguiu ter uma voz e nesse momento ela quer falar sobre a vida dela, o que eu de fato achei bem bonito, porque de fato a tia Beru não tem muito da sua história explicada. A gente fica muito em cima do tio Owen, porque ele não deixava o Obi-Wan treinar o Luke, mas a tia Beru tava lá sempre apoiando o Luke, então nesse conto, que é bem curtinho, ela fala um pouco sobre a família dela, ela fala um pouco sobre a história dela, e ela aprendeu sobre o queijo azul, depois conheceu o tio Owen, e lá ela fala que ela e o tio Owen não conseguiam ter filhos, eles não sabiam por quê, até o momento onde o Obi-Wan chega com uma criança, que é o Luke, e eles adotam a criança sabendo que era filho de Anakin Skywalker. E lá no livro da Leia a gente descobre que a rainha Breha também não conseguia ter filhos, mas era uma questão muito mais de saúde, porque ela sofreu um grave acidente. Quando uma princesa de Alderaan chega aos 16 anos, ela precisa passar por uma espécie de provas, assim, são várias provas físicas e mentais, e uma dessas provas, eles precisam escalar uma montanha gigantesca lá, e ela, quando ela era princesa, ela fez essa prova aos 16 anos, e ela caiu, ela sofreu um tombão lá, e isso danificou o seu pulmão e o seu coração, ao ponto do coração e o pulmão serem substituídos por partes mecanizadas. Então ela não engravidava, porque eles não sabiam que efeito que isso ia dar no corpo dela, porque o coração e o pulmão dela já eram partes mecânicas. Vai que acontece alguma coisa com ela e com a criança, então eles resolveram adotar e o Bail chega com a Leia depois. Então por isso que eu acho interessante esse ponto de vista. Então, sei lá, a gente pode falar que de certa forma a força levou as crianças para duas famílias que já estavam tentando ter filhos, ou pensando ou querendo ter filhos. Então é bem interessante, não sei, não é nada, nossa, meu Deus, mas eu acho bonito. Eu não sei o que vocês acham, eu comentei, porque eu acho bem bonito e de certa forma bem simbólico. Então Luke e Leia foram levados para os seus pais, a tia Beru e o tio Owen, e também para Breha e Bail Organa. Interessante, bonito e interessante. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Pode compartilhar esse vídeo à vontade. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!